Olá, alunos, boa tarde. Nós estamos aqui, para fazer nossa gravação da nossa videoaula. Eu peço desculpas, se não ficar tão bom, porque a gente está tendo ainda que se adaptar, com esse novo modelo de aula. Espero que seja por pouco tempo, E aí nós vamos estar gravando nossa primeira videoaula, que vai ser sobre o tema jornada de trabalho, Nós já falamos um pouco sobre os contratos, relação de emprego, A parte geral do direito do trabalho, onde a gente falou de princípios. E agora, então, chegou o momento da gente estar aprendendo um pouquinho sobre a jornada de trabalho, Como que funciona a jornada de trabalho do empregado, ok? Mas antes de iniciar, eu quero chamar a atenção para os exercícios postados no portal, em que muitos alunos ainda não enviaram. Então, atenção, porque cada exercício dele vai valer uma pontuaçãozinha e no final vai dar a soma total aí da sua prova, enfim. Toda atividade é avaliada, então cuidado. Se você não está respondendo ou enviando, vamos tentar manter sempre as atividades em dia, ok? Vocês têm disponibilizado o meu e-mail, o meu telefone de contato pelo WhatsApp, então podem procurar, fiquem à vontade. Durante esse período a gente vai ter que ir se adaptando e se ajudando de forma virtual, não é mesmo? Então, gente, com relação então à jornada de trabalho, o que é isso? O primeiro ponto que a gente tem que destacar é que uma jornada significa diário, ok? Então, jornada, o primeiro ponto que a gente vai destacar é que ele significa diário. E a jornada de trabalho, ela vai dizer respeito, então, a todas essas horas diárias de trabalho do empregado, que o trabalhador vai estar, então, prestando o seu serviço à empresa, ok? Então, o horário, a jornada, vai ser exatamente esse espaço de tempo em que o trabalhador vai estar prestando o seu serviço dentro da empresa ou dentro do seu local de trabalho, da sua zona de trabalho, ok? Não se computa mais o tempo de intervalo, Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente na aula de hoje. As famosas horas itinerárias, elas ainda existem, mas não se computa mais como jornada de trabalho, ok? Na Constituição Federal, a gente vai encontrar isso lá no artigo 7º, inciso 13, ok? Artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, nós vamos achar referência à jornada de trabalho. E nesse artigo, nós vamos encontrar base para as 30 horas, para a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Esse 44 horas semanais, nós vamos chamar ele de módulo semanal, ok? Nós vamos chamar ele de módulo semanal. E o diário são as 8 horas diárias. Então, jornada de trabalho do empregado, em regra, 8 horas diárias. Que somando isso no final da semana, vai então contar 44 horas semanais, ok? Nós temos também o trabalho em tempo parcial. Qual que é esse trabalho em tempo parcial? Aquele cuja duração não vai exceder a 30 horas semanais, ok? Sem possibilidade de horas suplementares. Então, o máximo que ele vai poder fazer são as 30 horas semanais. Ou ainda aquela duração de trabalho que não exceda a 26 horas semanais. E aí, se você tem 26 horas semanais, você pode ter um acréscimo no final da semana de até 6 horas, ok? Existem 3 teorias a respeito do tempo de trabalho. O que são essas teorias? São 3 opiniões diferentes, 3 posições diferentes de doutrinadores com relação ao que é
esse tempo de trabalho, ok? A primeira teoria é que o tempo efetivado de trabalho somente vai ser considerado o tempo em que o empregado efetivamente prestar serviços ao empregador. Então, primeira teoria é tempo efetivamente trabalhado. Tempo efetivamente trabalhado pelo empregado, ok? A segunda teoria vai trazer que o tempo de trabalho do empregado é somente o tempo à disposição do empregador. Então, somente aquele tempo que o empregado está à disposição do seu empregador é que é computado como jornada de trabalho. E a terceira posição, a terceira teoria, é o tempo itinere. Tempo itinere. O que é isso? É considerada a jornada de trabalho desde o momento que o empregado sai da sua casa e chega na empresa, faz o seu trabalho, retorna para sua casa. Todo esse tempo é computado, ok? Então, são 3 teorias. Tempo efetivamente trabalhado, tempo à disposição do empregador e tempo itinere, que são os intervalos, tipo de quando você sai de sua casa, esse tempo da sua casa até a empresa é contado, e da empresa, quando você retorna para sua casa, é contado. Isso nós chamamos de tempo itinere. E também é uma posição, ok? No artigo 4º da CLT, deixa eu só retornar ele aqui, artigo 4º da CLT, parágrafo 2º, vai trazer uma nova interpretação para o cômputo da jornada de trabalho. É aí que vem a exclusão das horas itineres. Não se conta mais hora itinere como jornada de trabalho, ok? Então, lá no artigo 4º, parágrafo 2º, nós vamos encontrar que só será considerado tempo à disposição do empregador aquele que ele vai estar lá à disposição do empregador executando suas ordens. Aquele espaço de tempo que ele está dentro da empresa fazendo outros tipos de coisa, como atividades particulares, se ele não está à disposição do empregador, ou seja, ele não está ali para receber ordens, ele está ali para outra atividade, para descansar, né, para sua segurança, né? De repente o ponto de ônibus é muito longe, então ele prefere aguardar um período maior dentro da empresa e depois ir esperar o ônibus. Esses tempos, né, de descanso, de alimentação, ou de higiene pessoal, ou da troca do uniforme, esse período de tempo que ele está dentro da empresa não é à disposição do trabalhador, então também não é computado como jornada de trabalho. Ok? Ficou entendido? Pessoal, qualquer dúvida, como nossas aulas não são online, vocês podem estar perguntando via WhatsApp ou via e-mail, ok? E esse material que eu estou dando a aula aqui para vocês hoje, passando o conteúdo para vocês hoje, já está no portal. Então, se você gosta de acompanhar, só fazendo uma abertura aqui, se vocês gostam de acompanhar a apostila, dá uma pausazinha no vídeo, volta lá no início, vai lá no portal, baixa a apostila e acompanha, que talvez para vocês realmente seja mais interessante, ok? Então vamos então aos aspectos mais importantes sobre jornada de trabalho. Primeiro ponto que a gente gosta muito de lembrar, de comentar, que são as horas extras, né? Porque a duração diária do trabalho pode ser acrescida de horas, certo? Mas essas horas não podem passar de 2 horas, não podem exceder de 2 horas, ok? As horas extras são aquelas horas prestadas além do seu horário normal de trabalho, além do seu horário combinado em contrato de trabalho, certo? E elas devem ser remuneradas, né, de acordo com a remuneração prevista
em lei, ok? A hora extra, ela pode ser realizada tanto antes do início do expediente, quanto após o início, após o expediente, né? Terminou o expediente, mais 2 horas, ok? Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto que não exceda 5 minutos, certo? Se exceder, por exemplo, né, eu saio às 18 horas do meu serviço. Se for 18h05 bati o ponto, esses 18h05 não são computados como hora extras, certo? Agora, passou 10 minutos, até 10 minutos também não se conta, até 10 minutos é o nosso limite máximo. Então, deu 10 minutos, aí a gente já está contando como hora extras, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da hora extra. Então, só retornando aqui para ficar clara a questão dos 5 minutos, não serão computados como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto que não exceda 5 minutos. Então, se excedeu 5 minutos, nada de hora extras. Se excedeu 7 minutos, tranquilo. Chegou em 10, 10 é o limite, já começa a contar hora extra, já começa a ter influência no seu salário, no seu pagamento do adicional de horas extras, tá? Então, até 5 minutos não conta nada, a partir de 5 o limite é 10, passando de 10 já temos a contagem aí de horas extras normalmente. Nós temos umas exceções com relação, nós chamamos de prontidão e sobreaviso. O que é cada uma delas? Qual a diferença entre elas? Prontidão. Prontidão ocorre quando o empregado fica nas dependências da empresa aguardando ordens. Então, prontidão é quando o empregado fica na empresa, né, vamos dizer assim, de plantão, aguardando uma ordem. Então, não necessariamente ele está executando alguma coisa, ele está ali de plantão, aguardando se acontecer alguma coisa que necessitar do trabalho dele, ele vai executar então a ordem, certo? E as horas de prontidão, elas serão contadas no valor de 2/3 da hora normal do empregado. E a escala da prontidão será de, no máximo, 12 horas. Então, o que é a prontidão? A prontidão é como se fosse uma hora extra, né? Como se fosse uma hora extra, que o empregado vai fazer além do seu horário normal. Porém, ele vai receber 2/3 em cima da sua hora normal, ok? E vai ficar nas dependências da empresa, aguardando uma ordem do seu empregador, né? Então, nesse caso, somente se for necessário, certo? E temos também o sobreaviso, que aí nós vamos ver agora qual é a diferença do sobreaviso para prontidão. O empregado que está de sobreaviso é aquele empregado que está na sua própria casa, aguardando a chamada de um serviço, aguardando a ordem do seu empregador. Então, a diferença principal nós já encontramos. Prontidão, o empregado está na empresa aguardando alguma ordem do seu empregador, né, do seu superior hierárquico. Quando o empregado está em horas de sobreaviso, nós temos o empregado na sua própria casa aguardando a execução de ordens, ok? A execução não, aguardando uma ordem, aguardando uma chamada de serviço, bom? Qual é a outra diferença? Na prontidão, repito aqui, a prontidão não pode passar de 12 horas, ok? Prontidão é empregado no próprio estabelecimento lá do seu trabalho, aguardando uma ordem, no máximo até 12 horas. E sobreaviso, o empregado está na sua própria casa, aguardando uma ordem,
e nós temos o limite